Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre os confrontos entre a extrema-direita e imigrantes em Torre Pacheco, na região de Múrcia, no sudeste de Espanha. Os tumultos começaram na sexta-feira, dia 11 de julho, depois de um homem de 68 anos ter sido agredido por jovens de origem magribina do norte de África. A agressão desencadeou nos dias seguintes uma caça ao imigrante em Torre Pacheco, organizada pela extrema-direita nas redes sociais. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco Diogo Noivo, politólogo e mestre em Segurança e Defesa pela Universidade Complutense de Madrid. Olá. A sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Domingo Tomás, reformado de 68 anos, foi agredido na passada quarta-feira, dia 9, por um jovem marroquino enquanto o outro filmava a cena com o propósito único, segundo informação policial, de publicar o vídeo no TikTok. 2 dias depois, começaram motins anti-imigrantes na vila, até então relativamente pacata. Houve grupos organizados, procedentes de Valência, Madrid, Alicante e Almeria, que chegaram a Torre Pacheco para perseguirem imigrantes magrebinos. Cerca de 14 pessoas foram detidas pela polícia. Diogo, começo por perguntar, depois deste pequeno contexto inicial, se para a extrema-direita esta caça ao imigrante foi um ato de vingança depois do que aconteceu a um habitante local. Em parte, a cronologia é importante. De facto, há uma agressão, como foi dito. Essa agressão foi de uma brutalidade inusitada e, num primeiro momento, nós temos os moradores de Torre Pacheco na rua. Aos moradores juntaram-se alguns elementos da comunidade cigana local. Em regra, a comunidade cigana espanhola, por norma, não vê um conflito entre a sua identidade étnica e a sua identidade nacional, ou seja, são simultaneamente ciganos e espanhóis sem que daí decorra nenhum problema. E, portanto, entenderam esta causa como sua também. Só numa fase posterior é que chegam grupos de extrema-direita, em particular grupos skinheads e grupos ultras ligados às claques de futebol. Porquê que eles chegam a Torre Pacheco? Bom, porque o relato de locais contra estrangeiros é algo, enfim, essencial para as narrativas extrema-direita, e por outro lado há uma tese, que enfim, que já ouvi das forças e serviços de segurança espanholas, que para a extrema-direita era fundamental que a comunidade cigana não ficasse como a defensora da comunidade local. E, portanto, teria de ser a extrema-direita a desempenhar esse papel. Agora, esta cronologia dos factos demonstra-nos que o confronto ou a violência não começa com a extrema-direita, já lá estava. A extrema-direita exacerbou essa violência, levou-a porventura a um patamar que não teria sido atingido se estes grupos ultras não tivessem ido para a Torre Pacheco. Agora, tanto a violência como as causas de fundo do conflito já lá estavam antes da extrema-direita. E em Torre Pacheco, cerca de 30% da população, de 40 mil habitantes, é imigrante ou de origem estrangeira, portanto estamos a falar de cerca de 12 mil pessoas. E sei que esta pergunta é muito abrangente, mas o que é que diria que está verdadeiramente em causa neste tipo de distúrbios entre grupos de direita radical e imigrantes? Bom, a imigração constitui um desafio, sobretudo quando não é devidamente integrada. Há um artigo recente do sociólogo Luís Miller, publicado no jornal El Mundo, com base num conjunto de estudos científicos que foram feitos. Ele sinaliza alguns problemas de integração. Nomeadamente, ele conclui que 80% das famílias de origem marroquina a residir em Espanha estão em risco de pobreza. Porquê? Por várias razões. Uma delas é as mulheres não trabalham. Enquanto noutras comunidades imigrantes da Bolívia, do Paraguai, das Honduras, da Venezuela, os elementos adultos do agregado familiar trabalham e são duas fontes de rendimento, no caso da comunidade marroquina, parece ser que na maior parte dos casos a mulher não trabalha. E, portanto, isso agrava a questão de pobreza. Por outro lado, este contexto de pobreza faz com que as comunidades marroquinas sejam as principais receptoras de subsídios e apoios não só para as crianças, mas para o conjunto do agregado familiar. A condição de pobreza faz também com que sejam receptores de subsídios de desemprego e outro tipo de subsídios.
Há um outro dado que me parece relevante, que é as autorizações de residência em Espanha, no último ano, só 10% foram por motivos de trabalho. Ou seja, só em 10% dos casos é que se concederam autorizações de residência porque o imigrante arranjou trabalho. Nos outros 90% dos casos foram outras razões, desde, enfim, reagrupamento familiar, entre outras. Ou seja, ponto 1, a imigração não é toda igual. Cada comunidade imigrante tem os seus próprios desafios. Claro. E a comunidade marroquina, em particular, constitui alguns desafios, sobretudo no sul de Espanha, onde parece haver uma concentração maior deste tipo de comunidades. E, portanto, há um desafio para o Estado, em termos de recursos e meios, para integrar estas pessoas. Por outro lado, estas comunidades também têm, muitas vezes, formas de vida que complicam a sua integração. E estas duas coisas, estas duas variáveis, acabam inevitavelmente por gerar mal-estar social. Tem esse mal-estar social que se expressar sempre de uma maneira violenta? Não. Mas neste caso sim, e parece ser que a gota d'água foi uma agressão de inusitada brutalidade. A criminalidade naquela zona está perfeitamente em linha com o total nacional e, portanto, nós não podemos dizer que aquela zona tenha mais criminalidade do que o resto. Agora, quando começamos a apertar a malha e em vez de olhar para a criminalidade como um todo, olhamos para algumas tipologias de criminalidade, sim, vemos aumentos significativos. Por exemplo, o furto aumentou 10%. Em fevereiro deste ano, o Partido Socialista local, o PSOE local, pediu um reforço policial porque, no entendimento do Partido Socialista, estava a ocorrer um aumento significativo de crimes de cariz sexual. Ou seja, a criminalidade vista como um todo está em linha, mas isto não significa que não existam ali problemas complicados e que... Mas não estamos a falar de criminalidade com uma ligação à imigração. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. O caso, um dos jovens que agrediu este homem de 68 anos, sim, tinha antecedentes por roubo e burla. Nascido em Marrocos, residente em Múrcia. Há depois um outro tema, que é um tema recorrente em Espanha, que merece horas de conversa, que se chamam os MENAs. MENA é acrónimo de menor estrangeiro não acompanhado. Estamos a falar de jovens até aos 18 anos que chegam às costas espanholas e aos arquipélagos das Baleares e das Canárias sem pais ou sem tutores legais. Estes jovens vão para centros de acolhimento, na maior parte das vezes não têm ocupação. Quando atingem a maioridade, têm direito a manter a autorização de residência ou adquirem até a nacionalidade espanhola, mas o seu contexto acaba por ser o mesmo, ou seja, sem grande enquadramento, sem ocupação, e de facto, em comunidades como a Catalunha, em particular em Barcelona, onde existem dados, sabemos que existe alguma relação entre estrangeiros e criminalidade. Esta relação não pode ser estabelecida a nível nacional, mas quando olhamos para algumas partes do território espanhol, Barcelona é um caso evidente, sobretudo nos crimes de furto e nos crimes de roubo, há uma prevalência muito significativa de estrangeiros e, em particular, destes MENAs. E, portanto, esta é uma discussão que é muito difícil de ter, porque normalmente a discussão ocorre sempre de forma muito emocional. A extrema-direita diz que todos os imigrantes, pelo simples facto de serem imigrantes, são criminosos, e as esquerdas mais extremas e mais radicais dizem-nos que os imigrantes, pelo simples facto de serem imigrantes, são merecedores de toda a nossa solidariedade e todo o nosso empenho. E, portanto, há duas posturas maximalistas, há duas posturas muito emocionais que fazem com que seja muito difícil olhar para o detalhe e discutir estas coisas com detalhe. E, portanto, há alguns desafios na integração destas comunidades, sim. E essas dificuldades muitas vezes traduzem-se em comportamentos ou bem delitivos, sobretudo de delinquência juvenil, que é um problema que também existe em Portugal, ou em comportamentos que, não sendo criminais, são comportamentos incivis. E isso, sobretudo, e isso é um caso que se verifica em Portugal e que se verifica em Espanha, que não é tanto o número absoluto de imigrantes, mas o curto espaço de tempo onde chegou muita gente ao mesmo tempo. E isso, naturalmente, causa sempre apreensão nas comunidades residentes e locais, não é? E, portanto, temos aqui um caldo cultural que é muito complexo, é feito de pequenos detalhes, e em que o debate é muito difícil porque, quer à esquerda, quer à direita, o debate é enquadrado de maneira maximalista e emocional.
Sim, acho que a forma mais prudente e sensata de abordar o assunto é realmente com dados e com números, Claro. com provas. E sabendo fazer as diferenças, dizendo que se há algo que se verifica em Barcelona e que é verdade em Barcelona, não tem necessariamente de ser verdade em Múrcia ou em Madrid, exatamente, ou em San Sebastián. Sim. Sim, e a propósito também do que estava a dizer da questão da integração ou da falta dela, um dos nossos correspondentes do Expresso em Espanha, o Gorka Castilho, entrevistou o presidente da comunidade muçulmana em Torre Pacheco, e já agora também convido os nossos ouvintes a irem ler, se quiserem. E ele fala realmente da falta de integração da comunidade imigrante, neste caso magrebina, na vila, e eu vou só ler este excerto que acho que é bastante ilustrativo. Por vezes tenho a sensação de que só existimos para eles quando precisam de trabalhadores. Somos um bocado escravos. Trabalhas, voltas para casa e pronto. Só podes comer num restaurante marroquino, paquistanês ou turco, nunca num espanhol, porque mal entras pela porta, fica tudo a olhar para ti como que a perguntar o que é que este está aqui a fazer. É a realidade cotidiana. Fim de citação. É só um exemplo, ele dá outros no texto, na entrevista, mas prova realmente a separação e até marginalização até certo ponto dos migrantes e dos estrangeiros face ao resto da população. Sim, é um facto e acho que nos convoca para uma discussão muito mais ampla, que é válida em Espanha e é válida em Portugal, que é a seguinte. Temos dito e com razão que a imigração é muito importante para o crescimento económico, mas sobretudo em Portugal, mas em Espanha também até certo ponto. Nós quando falamos de imigração estamos a falar de imigração com baixos salários e pouco qualificada. Isto é, Portugal e Espanha, sobretudo Portugal, optaram, porque se trata de uma opção, de ter a sua economia assente em setores como a agricultura e o turismo, que em grande medida, não sei se na maioria, mas pelo menos em grande medida, depende de mão de obra mal paga e pouco formada. Ora, naturalmente que daí depois advém um conjunto de dificuldades sociais, não é? Mas isso, do meu ponto de vista, não tem tanto que ver com a imigração, mas tem que ver com as opções económicas, desenvolvimento económico que foram tomadas na Península Ibérica, e que é um fator acrescido a todas essas dificuldades de integração. Porque, de facto, e como temos estado a falar, estas dificuldades de integração de imigrantes não se verificam de modo transversal em todas as comunidades. As comunidades da América Latina integram-se de uma maneira, as comunidades do Magreb integram-se de outras. No caso do Magreb até é interessante, porque, enfim, a grande fatia é marroquina, mas existem de outras nacionalidades no Magreb, mas curiosamente as dificuldades estão quase sempre com a comunidade marroquina e não com a comunidade argelina ou outras. E, portanto, sim, há aqui dificuldades, mas que têm várias causas, e o modelo económico, com certeza, este que é, enfim, quase de mão de obra escrava, mal remunerada e pouco qualificada, é com certeza parte do problema. Pois, mas a verdade é que também é preciso alguém para fazer este tipo de trabalhos, não é? Que os portugueses, ou neste caso os espanhóis, não fazem, não querem fazer. Com certeza. A pergunta é, do meu ponto de vista, queremos mesmo que as nossas economias dependam de setores cuja mão de obra é esta? Não queremos mudar um bocadinho o contexto da nossa economia e passarmos a ter outro tipo de setores económicos que peçam não só uma imigração diferente, mas sobretudo que deem oportunidades a esta imigração, porque repare, no caso de Espanha, no caso sul de Espanha, isso é muito evidente, um imigrante do Magreb que vá trabalhar na agricultura, a sua expectativa de vida em toda a carreira profissional é fazer aquilo, porque não há outra coisa para fazer. Porque a economia não gera outras oportunidades. A economia é aquilo. Bom, isto é problemático, não é? Mas isto não é tanto uma responsabilidade da imigração, mas é uma responsabilidade das políticas económicas que foram seguidas por Portugal e por Espanha. Sim. E passando agora para o papel das redes sociais. Os confrontos foram fomentados por grupos racistas e xenófobos, sobretudo no Telegram, que foi a plataforma mais utilizada para organizar a tal caça aos imigrantes. Qual é que é a quota-parte de culpa da internet e, neste caso, concretamente, das redes sociais? As redes sociais foram primeiro utilizadas pela comunidade cigana para mobilizar a comunidade cigana para ir a Torre Pacheco defender os moradores. Só numa fase posterior é que é a extrema-direita a fazê-lo. E eu acho que isto mostra uma coisa que para mim é evidente, é que a tecnologia não é boa nem má. A tecnologia é um instrumento. Depois depende de como é que usamos esse instrumento. Quando nós olhamos para a Revolução Industrial, para o aparecimento da imprensa, para o comboio a vapor, tudo isto teve utilizações positivas na cultura, na medicina, mas também permitiram, por exemplo, no caso específico do século XIX, o crescimento da vaga terrorista anarquista que tinha nascido na Rússia. Portanto, a tecnologia oferece-nos instrumentos, ferramentas. A maneira como nós as usamos é que depois lhes dão um sentido ao outro. Certo. Portanto,
Eu não, ao contrário do que é habitual nestes debates, eu não lanço uma culpa generalizada sobre as redes sociais ou sobre a internet. Ou seja, não são a causa do problema, não são a causa, são um que... veículo, são um instrumento. E se foram usados pela comunidade cigana para mobilizar a sua comunidade e daí não houve nenhum problema, ou melhor, houve tensão nas ruas, mas depois foram utilizados por grupos de facto de extrema-direita para, enfim, uma espécie de toca-rebate e de chamar pessoas para o local. E portanto eu não atribuo às redes sociais um problema, é um instrumento que pode ser utilizado num sentido ou no outro. E o ministro da Administração Interna de Espanha culpou o Vox, partido de extrema-direita, por inflamar a oratória contra migrantes e alimentar este tipo de motins organizados. O Vox defende também a expulsão de 8 milhões de pessoas com origem estrangeira, incluindo nascidas em Espanha. Como é que isto resolveria o problema da imigração e da extrema-direita? Não resolveria, é evidente que não resolveria. O Vox já veio dar o dito por não dito. Santiago Abascal, o presidente do Vox, já veio dizer que não quer expulsar 8 milhões de imigrantes, quer sim expulsar aqueles que não se integram e que cometem crimes. Bom, é importante ter presente que isto que aconteceu em Torre Pacheco e que está ainda a acontecer no momento em que gravamos, dá muito jeito a algumas agendas políticas em Espanha. Uma é da direita radical populista do Vox. O Vox está a ver eleições no horizonte e não cresce de forma significativa nas sondagens. E, portanto, o relato de um conflito entre nacionais e estrangeiros ajuda a mobilizar eleitorado do Vox, ajuda, enfim, a instigar os sentimentos que são favoráveis do ponto de vista eleitoral ao Vox e, portanto, o Vox está claramente a usar e a manipular o que está a acontecer em Torre Pacheco. Mas também é verdade que aquilo que está a acontecer também beneficia a esquerda. E a esquerda também está a instigar o que tem acontecido em Torre Pacheco. Importa recordar que Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, do Partido Socialista Espanhol, do PSOE, tem o seu partido e o governo imersos em casos de corrupção, tráfico de influências, peculato. A par destes casos de justiça, existem casos políticos, nomeadamente duas leis. A lei de amnistias aos separatistas catalães e a lei de financiamento da Catalunha. São duas leis que não só serão manifestamente inconstitucionais, como atentam contra princípios essenciais do Estado de Direito. E, portanto, há muita crítica, há muito celeuma contra o Partido Socialista e contra o governo. Evidentemente que isto que aconteceu em Torre Pacheco desvia atenções e, portanto, é útil ao governo, tem sido muito útil ao governo e traz uma outra vantagem. O governo espanhol depende de uma aliança de vários partidos, entre os quais vários partidos de esquerda, não apenas partidos de esquerda, porque há nacionalistas bascos e catalães que são de direita, alguns até de uma direita ultramontana, mas enfim, o governo do modo geral é um governo de esquerda, e esse governo de esquerda tem-se vindo a deslaçar na sequência dos casos de corrupção em que, para os parceiros de Pedro Sánchez, começa a ser muito difícil manter o apoio perante os escândalos que acontecem quase semanalmente. Ora, apresentar o que sucedeu em Torre Pacheco como uma ameaça existencial da extrema-direita é muito conveniente para manter o governo unido e estes vários partidos de esquerda unidos. E, portanto, um dos dramas das coisas que, enfim, da violência e dos tumultos ocorridos em Torre Pacheco é que não só beneficiam e são instigados pela direita radical populista, como beneficiam e são instigados pelo conjunto das esquerdas por estas razões que tivemos a falar. E, portanto, há aqui consequências políticas e um impacto político, e portanto está o Vox a tentar tirar o máximo de benefício disto, desde logo porque, enfim, quer ser essencial no futuro para a formação de um governo de direita e as sondagens não mostram que o Vox vai ser essencial, mas a esquerda também tem as suas razões, claro. E como é que podemos integrar melhor os migrantes? Bom, essa é uma excelente questão. É uma excelente questão para um especialista em imigração que não é manifestamente o meu caso. Mas eu se calhar volto um bocadinho ao ponto inicial da nossa conversa, que é, olhando para a Espanha, não há um problema na integração de imigrantes. Há um problema na integração de algumas comunidades e, portanto, parte da solução será olhar para o porquê destas coisas. Porquê é que há comunidades que são mais fáceis de integrar e outras mais difíceis de integrar. Aquele número que dei há pouco do artigo do Luís Miller, para mim é significativo. Quer dizer, uma das coisas, quando nós olhamos para a comunidade marroquina residente em Espanha, uma das coisas que a distingue é o facto das mulheres não trabalharem.
depois tem um conjunto de consequências em termos do rendimento do agregado familiar. Mas tem consequências sociais também. Bom, isso se calhar é uma das coisas que tem de ser vista. E, portanto, eu não alinho na conversa de que há um problema geral de integração de imigrantes, não creio que haja. Agora, temos que ter o discernimento com base em factos, com base em números, não com base em teorias gerais e percepções. Mas temos que ter a capacidade de olhar para esses números e para essas realidades e perceber o que é que tem que ser alterado. Sim, e também ainda na tal entrevista que eu mencionei há pouco, o presidente da comunidade muçulmana em Torre Pacheco também disse que quando fazem a festa do Ramadão, celebrações muito importantes para eles, convidam o autarca e as autoridades autonómicas, só que nunca vieram, nunca ninguém da Câmara nem do Governo Regional lhes ligou, pelo menos é o que ele diz, que só vêm de 4 em 4 anos bater à porta para perguntar quem tem nacionalidade espanhola, certo, e deixar boletins de voto. Se não têm, dão meia volta e vão-se embora, também estava a citar. Ou seja, também obviamente tem que haver aqui uma integração, uma vontade da parte dos governos regionais e das... Tem com certeza, e esse facto que relatou agora é, do meu ponto de vista, um sinal do quão politizada está a imigração, porque quando nós olhamos para a região de Múrcia e sobretudo para todo o sul de Espanha é tradicionalmente de esquerda, de tradição socialista, sindicalista, até da velha CNT anarquista, e é assim desde os anos 30, já na Segunda República Espanhola era assim. Nos últimos 15, 10 anos, o eleitorado tem mudado da esquerda para a direita. E hoje nós temos o Partido Popular com câmaras municipais e com o Governo Regional, por exemplo, da Andaluzia, mas com várias câmaras municipais no sul, e temos o Vox, a direita radical populista, com ótimos resultados, e algumas câmaras municipais naquela região também. Portanto, estamos a falar de um sul de Espanha que deixou de ser de esquerda, e em alguns casos muito esquerda, para passar a ser de direita ou até muito de direita. Há várias razões para isto, uma delas é a imigração e a concentração de imigrantes numa determinada região. E isto depois tem um impacto político. Dou-lhe um exemplo. O Partido Socialista Espanhol, atualmente no governo, fez uma proposta que é a seguinte, que é de distribuir os MENAs, aqueles jovens dos quais falámos, por todo o território nacional. Porquê? Porque eles tendem a ficar concentrados nas zonas onde chegam. Certo. Portanto, costa mediterrânica... Isso não ajuda à integração, claro, dos próprios. Baleares e Canárias. Não só não ajuda à imigração, como sobrecarga aqueles municípios e aqueles governos regionais com todos os custos financeiros e materiais do acolhimento. E, portanto, o Partido Socialista disse, isto é um esforço conjunto, vamos lá distribuir estas pessoas por todo o território nacional. O País Basco e a Catalunha, que são das duas regiões mais ricas de Espanha, disseram não. Não queremos essas pessoas aqui, por várias razões, entre as quais porque o nacionalismo basco e o nacionalismo catalão têm uma longa tradição de xenofobia. E, portanto, isso explica parte do não. O que acontece? Pedro Sánchez está dependente da Catalunha e do País Basco para governar. Claro. E então aceitou a chantagem, disse, muito bem, vamos distribuir por todo lado, menos pela Catalunha e o País Basco. Naturalmente, as populações das outras regiões não ficaram muito satisfeitas. E, portanto, se nós já temos um problema político que gera tensão social, este tipo de coisas que têm acontecido em Espanha vão exacerbar ainda mais essa tensão. E, portanto, quando diz que festas como o Ramadão acabam por não ter representantes políticos lá, esse é um sinal de um problema muito maior, que já é a politização absoluta deste assunto, que não fica ali circunscrita àquela região, não é? Sim. E por último, em Portugal, o Chega, como sabemos, está firmemente ao lado do aliado Vox. Na semana passada, as principais figuras do partido acenaram com a possibilidade de episódios semelhantes acontecerem cá. Concorda? Não. Ou melhor, nenhum país está livre de ter tumultos, certo, e confrontos provocados por... ou provocados, não é provocados, motivados por razões de imigração. Agora, mais uma vez, o problema que nós estamos a falar em Espanha é um problema que parece circunscrito, até certo ponto circunscrito, a comunidades magrebinas, em particular do Norte de África. Bom, não são muito expressivas em Portugal. Em Portugal, a maior parte da nossa imigração é oriunda dos países africanos de língua oficial portuguesa e do Brasil, cuja integração é completamente diferente da integração das comunidades magrebinas. E, portanto, pode acontecer um problema em Portugal. Pode, mas quer dizer, não os ingredientes, os fatores que levaram enfim, à insatisfação popular em Torre Pacheco não se verificam em Portugal. O que o Chega está a fazer é muito semelhante ao que os outros partidos de direita radical na Europa fazem, que é parasitar conflitos sociais. Não é? Porque a atitude é de facto essa, é de parasitismo.
e é de dizer, ok, muito bem, há aqui um conflito, como é que eu o posso explorar? E tentando, enfim, agitar um certo medo de que possa haver aqui um efeito de contágio e que as coisas venham para Portugal. Temos problemas de imigração em Portugal, sim. A comunicação social portuguesa tem falado de alguns, desde logo da maneira como estas pessoas são acolhidas, que vivem às dezenas num apartamento sem condições mínimas, e portanto existem problemas com a imigração em Portugal, é evidente. Agora, este caldo de fatores sociais, políticos que levaram ao sucedido em Torre Pacheco, não os consigo identificar em Portugal. E depois há uma leitura que, se quiser, é uma leitura política e que assume que é política, que é ver com alguma pena que um partido com assento parlamentar veja um confronto com consequências seríssimas a ocorrer em Espanha, que é o único país com o qual nós temos fronteira territorial, e a sua atitude perante esse problema seja parasitar o assunto e tentar exacerbá-lo e trazê-lo para este lado da fronteira. Enfim, é uma leitura política minha, que só a mim me vincula, mas que naturalmente tem alguma pena. Muito obrigada, Diogo Noivo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, e obrigada eu. também a Salomé Rita pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá.